Meus irmãos, com alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Antes de nós fazermos a leitura da palavra de Deus, eu quero agradecer aos irmãos que intercederam pelo meu pai, que oraram, que nos mandou alguma mensagem. Os irmãos sabem, como já foi dito aqui pelo nosso pastor Bruno, que ele veio, que a cortina se fechou para ele no dia de ontem, pela manhã. Eu recebi a notícia, estava indo para o trabalho, e é claro que nós nos sentimos muito tristes pela notícia, obviamente, mas entendemos que tudo está na mão de Deus, que Deus ele dá vida, ele tem o poder de dar vida, o poder de tirar a vida, e nada que acontece fora da direção de Deus ou fora da permissão de Deus. E nesses momentos, irmãos, antes de nós adentrarmos no texto aqui, propriamente dito, de Marcos capítulo 5, estava eu indo lá para o trabalho quando recebi a notícia. Trabalhei só de corpo presente, obviamente, né, que tinha que ficar lá para terminar um trabalho. Só que a palavra de Deus, ela sempre vem sendo o nosso consolo. Ela sempre vem falando conosco. O Espírito de Deus faz nos lembrar de alguns textos da Bíblia, e aquilo nos consolava num momento de luto, num momento de tristeza. E alguns textos que me vieram à mente nesse dia, aliás, no dia de ontem, foi justamente um texto onde, ou melhor, uma história onde Davi, ele orava pelo seu filho que estava enfermo. Ele orava, ele rasgou a sua alma na presença de Deus para orar pelo seu filho que estava enfermo. Só que depois que não teve mais jeito, depois que o filho de Davi ele veio a falecer, Davi ele pegou, ele lavou o rosto e foi para o templo para adorar. E disse assim, agora eu fiz o que eu pude. Eu orei, mas agora não tem mais o que fazer. A cortina se fechou, a eternidade se abriu para aquele menino. E isso me trazia um certo consolo. Outra coisa que me veio na mente, estava trabalhando a 1 hora daqui e dirigindo aquele carro, aquela van, me veio na mente um texto quando Paulo disse assim para Timóteo, Timóteo, procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro de que não tem do que se envergonhar. E o Espírito de Deus ele falava no meu coração como que nós vamos nos apresentar diante da presença dele quando a cortina se fechar para nós. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de que não tem do que se envergonhar. Outra coisa, Eclesiastes, a Bíblia diz, de todas as coisas, o fim de todas as coisas é o seguinte, teme a Deus e dá-lhe glória, porque é o dever de todo homem. Não existe, irmão, sentido na vida se nós não temermos a Deus e dermos a Ele glória. Não existe nenhum sentido, porque nós temos esperança até mesmo na hora da morte. Até na hora da morte, o crente ele tem esperança, sabendo que quando a cortina se fechar, o céu vai se abrir para nos receber. O céu vai nos receber. Só que nesta noite eu não venho falar de um Deus que está morto, um Deus de mortos, não. Eu vim falar de um Jesus que ele mesmo diz, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Então abra sua Bíblia, Marcos capítulo 5, verso de número 1 ao verso de número 20. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe,
qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos é o evangelho mais simples, dentre os 4 evangelhos, é o evangelho mais simples, porque nós vemos que Marcos ele é o tipo de evangelista que vai direto ao ponto, que fala que ele não dá muitos detalhes históricos, não fala de um contexto mais apurado, mas ele vai direto ao ponto. E o Evangelho de Marcos é o mais simples. Todo mundo que lê ou que começar a ler o Evangelho, se começar lendo o Evangelho de Marcos, vai ver um Evangelho puro, um Evangelho simples, o mais simples de todos os Evangelhos. E no Evangelho de Marcos, nós vemos Marcos apresentando Jesus e ele demonstrando o seu poder sobre a natureza, demonstrando o seu poder sobre a enfermidade, sobre a morte e também sobre os demônios. Marcos ele registra algumas vezes Jesus apresentando o seu poder sobre as enfermidades ou curando algumas pessoas, como no caso que já nos versículos seguintes do que nós acabamos de ler, a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue, nós vemos que Jesus ele demonstrava o seu poder sobre as enfermidades. Só que nós vemos também uns versículos, ou melhor, um capítulo anterior, no capítulo 4 do livro de Marcos, ele demonstra o seu poder sobre a natureza. Aonde eles estão em uma grande tempestade, Jesus ele vai e acalma aquela tempestade. Ou seja, Jesus demonstra o seu poder sobre a enfermidade, Jesus demonstra o seu poder sobre a natureza e também demonstra o seu poder sobre a morte, porque nos últimos capítulos do Evangelho de Marcos, como faz todos os evangelistas, nós vemos que Marcos, Mateus, Lucas e João, eles registram alguns momentos da crucificação e eles registram que Jesus, mesmo estando na cruz, alguns evangelistas registram que as pessoas estavam olhando para ele, dizendo assim, desce você da cruz, você tem poder para te salvar, salva a ti mesmo, desce da cruz. Só que o escritor aos Hebreus, ele diz que Jesus, ele suportou a cruz e desprezando a afronta, ou seja, as pessoas falavam para ele descer daquela cruz, as pessoas afrontavam ele, só que mesmo assim ele estava fazendo justamente a vontade de Deus. Eu e você, nós não fomos criados para morrer, eu e você morremos por conta da consequência do pecado. Agora, se uma pessoa que nasceu aqui, que ela sempre soube daquilo, da sua missão que iria cumprir aqui, saberia que a morte que ele teria não era uma morte por alguma enfermidade, muito menos algum acidente, mas era uma morte que ele teria que enfrentar e a morte era justamente a morte de cruz. Mas ele, ao terceiro dia, ele demonstrou o seu poder também sobre a morte. A Bíblia diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. Só que aqui, meus irmãos, no capítulo de número 5, nós vemos Jesus, ele demonstrando também o seu poder sobre os demônios. A Bíblia diz que chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo.
Eu quero que você, nessa noite, entenda o seguinte: Jesus, ele tinha acabado de acalmar a tempestade. Jesus, ele tinha dito aos discípulos: olha, vamos atravessar para a outra margem. Só que Jesus, ele sabia justamente a tempestade que haveria de vir sobre aquela embarcação? Claro que sabia. Mas ele, mesmo assim, ele faz com que os discípulos atravessem uma tempestade para chegar da outra margem, e as pessoas poderiam até pensar, os discípulos poderiam pensar, mas deve ter alguma coisa muito boa lá da outra margem, porque Jesus, ele mesmo sabendo que nós iríamos passar por essa tempestade, ele manda a gente pegar o barco e atravessar para outra margem. Então, deve ter alguma coisa muito boa da outra margem, deve que ele vai encontrar com alguém muito importante, ou com alguém que vai trazer algum benefício para o nosso ministério. Eu imagino que Judas, ele pode ter pensado o seguinte: olha, deve ter alguém muito importante lá que vai abençoar o ministério de Jesus financeiramente. Deve ter alguém muito importante da outra margem para que ele faz nós passarmos por essa tempestade aqui para ir lá para outra margem do mar. Só que chegando na outra margem, não é uma pessoa importante que vem ao encontro de Jesus. Não é uma pessoa que as pessoas olhavam para ela e falavam assim: olha, esse aí tem uma posição na sociedade. Essa pessoa, ela é uma pessoa muito importante para nós, os judeus, ou até mesmo para os gentios, por que não? Mas nós vemos que quando Jesus, ele saiu do barco, ele veio ao encontro de Jesus, um homem com espírito imundo. Não foi, meus irmãos, uma pessoa muito inteligente, ou uma pessoa com conhecimento muito elevado, muito importante, com um grande poder aquisitivo que foi ao encontro de Jesus. Foi um homem que tinha um espírito imundo. E a Bíblia diz que ele tinha sua morada nos sepulcros. Eu não sei se você já teve a experiência de ver alguém endemoniado, por assim dizer, só que essa situação aqui é uma situação quase que extrema. Por quê? Porque além dele estar endemoniado, não era um demônio, era uma legião, e ainda morava nos sepulcros. Ele fazia a sua morada lá nos sepulcros. Só que eu volto a dizer, Jesus, ele sabia o que esperava ele lá do outro lado do mar. Jesus, ele sabia o que ia esperar ele lá do outro lado depois da tempestade. Só que mesmo Jesus, ele sabendo que viria atrás dele um endemoniado, um homem que ele tinha uma legião de demônios, um homem que morava no sepulcro, mesmo assim Jesus, ele falou: a gente vai passar do outro lado, porque eu preciso encontrar este homem aí. E quando ele encontrou, meus irmãos, já ecoa nos nossos ouvidos, quando ele diz assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Não foi um importante, mas foi um endemoniado. Sabe por quê? Porque Jesus, ele veio para salvar, não é aquele que está são, mas ele veio para salvar o que se havia perdido. Aquele que está são não precisa de médico, mas ele veio para Gadareno, para salvar Gadareno, para operar milagre na vida de Gadareno. Por mais difícil que esteja a vida desse Gadareno, ele falou: ele é importante para mim, ele é importante para mim, aleluia. Ele não desprezou nem o Gadareno, ele desprezou. E a Bíblia diz, aonde que era a morada dele? Nos palácios, nos grandes centros culturais, como era a cidade de Tarso. Não, a morada dele era lá no sepulcro. Irmãos, imagina a situação dessa pessoa. Imagina a situação deste homem. E a Bíblia nem fala o nome dele, mas fala o Gadareno, falando da cidade que ele estava, aonde que ele morava? Nos sepulcros. Sabe o que sepulcro significa? Sepulcro significa fim da vida. Sepulcro significa fim da trajetória, fim da jornada. E quem é que colocou a morada do Gadareno lá nos sepulcros? Não foi Deus.
Porque Deus, ele não veio justamente para fazer com que as pessoas permanecessem mortas, não. Foi o próprio inimigo das nossas almas, foram os demônios justamente que colocaram a morada deste homem lá no sepulcro. Só que mesmo na vida do gadareno, que já estava no fim da trajetória, que para ele já não tinha solução, que para ele já tinha tudo acabado, que para ele era um morto vivo, ele era um homem que só estava sobrevivendo e não mais vivendo, a morada dele dormindo todo dia lá no sepulcro. Meus irmãos, existem pessoas que não estão morando nos sepulcros fisicamente como esse gadareno, mas existem pessoas que estão pensando que já é o fim da tua história, que já é o fim da trajetória, só que não coloque um ponto final na tua história, aonde Deus ele está colocando uma vírgula, porque o Deus que dá vida, ele veio aqui nesta noite para dizer, você está pensando que é o fim, mas ele veio para te dar vida, ele veio para renovar a tua esperança. Não vai morrer nessa situação, ele vai te dar vida, ele vai te dar esperança na presença dele. Estava lá no sepulcro. Irmão, a pessoa para morar no sepulcro ela tem que ser sã, não é? Sã ela não é, para morar no sepulcro. Aí ele morava nos sepulcros. E a situação dele era tão séria, irmãos. Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Eu imagino que a hora que o gadareno chegava, eu falei, ih, rapaz, esse cara aí tá vindo aí, vambora. Vambora, se nem as cadeias conseguem prender ele, quanto mais eu. Vambora. Vamos sair daqui. Ele andava de dia e de noite, clamando e ferindo-se com o quê? Com pedras. Andava de dia e de noite, de dia e de noite. Mas será que o problema do gadareno, ele estava clamando? E a palavra clamar significa gritando em alta voz ou falando em alta voz. Clamava de dia, clamava de noite, mas não tinha uma pessoa para se encontrar com esse gadareno e dar alguma coisa que o gadareno precisava. Eu imagino que algumas pessoas já puderam ver a situação dele. Toma aqui uma migalha, toma aqui uma moeda, toma aqui um pão. Só que o gadareno não precisava de moeda. O gadareno, ele não precisava desse pão físico que as pessoas estavam dando para eles muitas vezes. Irmãos, e você não se engane, porque hoje continua a mesma coisa, porque existem pessoas que estão clamando de dia e de noite, eles não estão gritando com a sua boca, mas a alma dele está clamando por algo que nada nessa vida ela pode satisfazer, nada nessa vida vai satisfazer o vazio de uma alma. As pessoas estão lá fora, as pessoas estão clamando, e nesta noite a palavra de Deus ela vem de encontro ao nosso coração, porque Jesus ele deu valor para a alma do gadareno. Nós precisamos dar valor para essas pessoas que estão lá fora. As pessoas querem ouvir algo sair da tua boca, não é ouro, não é prata, mas o que você tem, o Espírito de Deus para dizer, Jesus te ama, Jesus vai fazer uma obra na tua vida, Jesus ele vai te salvar. As pessoas estão clamando de dia, clamando de noite, toda hora, clamando. E a solução, irmãos, não está em governo, não está em esquerda e direita. A solução não está isso. É claro, irmãos, eu particularmente, eu gosto de acompanhar política, só que a gente precisa entender o seguinte: pode ser o melhor presidente e o pior presidente, pode tá tudo caro, pode estar tudo arrebentado, irmãos, ele continua no trono.
Nada vai abalar a Deus. As pessoas estão colocando a esperança em governo A, governo B. Não, a nossa esperança está no trono de Deus. A nossa esperança está naquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. A nossa esperança está nele. É só nós, a igreja, que tem essa esperança. E nós precisamos compartilhar essa esperança. Jesus, ele disse, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e os confins da terra. Atos 1 e 8. Sabe o que a igreja fez? A igreja podia ir para Jerusalém, podia ir para Samaria, só que a igreja não estava indo para os confins da terra. Sabe até quando? Atos 1 e 8, Jesus fala isso. Só que a evangelização ficou Jerusalém, Samaria. Só que Atos 1 e 8 é uma coisa. Atos 8 e 1 é outra. Atos 8 e 1 parece que começa a perseguição. E aí que é que eles vão, vamos lá evangelizar os confins da terra. Irmãos, Jesus, ele só preserva a igreja hoje, para a igreja ser a atalaia da mensagem de Deus. Aquilo que nós fazemos em 2 horas de culto é muito pouco para Deus, mas a nossa vida, o culto não termina 9 horas, o culto não termina 9h15, a nossa vida, ela é um culto a Deus, ela é um culto ao nosso Salvador, é dia e noite, o culto da nossa vida. É dia e noite. Ele estava onde? Estava lá clamando. E ele viu Jesus de longe, correu e clamou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, não me atormentes. Não me atormenta. Porque Jesus estava falando: sai deste homem, espírito imundo. E Jesus perguntou: qual é o teu nome? Irmãos, vale a pena dizer o seguinte: Jesus ele perguntou o nome, porque Jesus ele estava querendo ensinar algo aos discípulos. Jesus ele não ficou entrevistando o demônio, como fazem hoje. O que você veio fazer? O que você quer fazer? Não, eu vim para fazer o bem para ele. Ele espera que o demônio vai falar isso para ele. Eu vim fazer o bem, eu vim para trazer vida para ele. Claro que não, irmãos. Jesus ele veio mostrar uma realidade espiritual para os discípulos, né, nesse caso. E qual que era a realidade espiritual? Qual que é o teu nome? E o demônio responde: legião. Por que legião? Porque somos muitos. E uma legião, irmãos, ia de 4 a 7 mil soldados romanos. De 4 a 7 mil soldados romanos. E nada colocava mais medo em uma pessoa do que uma legião de soldado romano. Nada colocava mais medo. A hora que a legião de soldados chegava, todo mundo, a gente tem que ficar pianinho aqui. Por quê? Porque a legião chegou. A legião chegou. E agora aqui eles falam, é uma legião. Eram muitos demônios que estavam possuindo esse gadareno. Só que eles sabiam que os demônios têm algum tipo de poder. Só que ele falou assim, não nos envie para fora dessa província. Sabe por quê? Porque eles tinham a consciência de que eles tinham algum tipo de poder para acabar, para levar o gadareno para o sepulcro, para acabar com a vida do gadareno, para acabar com a família do gadareno. Só que diante daqueles demônios, diante daquele gadareno, não estava uma pessoa que tinha algum tipo de poder. Não estava uma pessoa que tinha poder só em Gadara. Não estava uma pessoa que tinha o poder só em Decápolis. Na frente daqueles demônios estava uma pessoa que não tem algum tipo de poder, mas ele tem todo o poder. Meus irmãos, não se engane, pensando fisicamente, claro, nós sabemos, ou algumas pessoas dizem, os judeus crucificaram Jesus, ou os romanos crucificaram Jesus, mas a Bíblia diz, eu
dou a minha vida. Ele mesmo disse, se eu quiser, eu rogo uma legião de anjos e eu vou sair daqui. Mas ele não fez isso, sabe por quê? Porque ele, irmãos, ele pensou em mim, ele pensou em você, ele pensou em nós. Só que nós servimos um Deus que não é um Deus com D pequeno, não é um Deus que pode operar só aqui na cidade de Bridgeport, ou só aqui nos Estados Unidos. Não, nós servimos a um Deus aonde todo o poder me é dado. Ele tem todo tipo de poder juntamente com ele. Aleluia! Não é algum poder, é todo o poder. E todos aqueles demônios rogaram dizendo, manda-nos aqueles porcos para que entrássemos neles. Jesus, ele permite. A Bíblia diz que os demônios entraram nos porcos e o que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? Eles foram justamente, acabou os porcos. Só que na cidade de Gadara, ou naquela região, as pessoas, os trabalhadores, um dos meios que eles tinham para ter a sua renda era justamente no cultivo de porcos. Eles viviam daquilo. E quando eles viram a manada de porcos se morrendo, o que eles fizeram? A gente tem que tirar esse homem daqui. Por quê? Peraí. Os nossos porcos, ele falou para o espírito imundo desse gadareno entrar nos porcos. Cadê os porcos agora? Morreram tudo. Saíram tudo. Irmãos, eles estavam diante de um milagre. Eles tinham visto, eles conheciam, provavelmente eles conheciam o gadareno. E ele viu a história do gadareno e viu a situação do gadareno. Só que quando mexeu no bolso daquelas pessoas, as pessoas falam, não, Jesus, é melhor você sair fora. É melhor ir embora. Olha aqui o que o Senhor fez. Olha o que o Senhor fez aqui. Cadê? O meu sustento está aqui, É melhor ir embora. Irmãos, olha só a mente dessas pessoas. Eles podiam olhar e dizer assim, louvado seja Deus, porque eu vi a situação desse homem. Este homem estava numa situação deplorável. E hoje ele está são. A Bíblia diz que ele foi encontrado assentado, vestido, em perfeito juízo. Cadê o homem que morava nos sepulcros? Não tem mais. Cadê o homem que as correntes não poderiam mais prender? Não tem mais. Agora ele está como? Assentado, vestido, em perfeito juízo. E sabe o que aquele gadareno faz? Ele chega para Jesus e diz assim, Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Deixa eu ir com o Senhor. Eu preciso ir com o Senhor. E Jesus disse assim, você não vai comigo não. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Irmãos, o gadareno estava com a mente, sabe na onde? Nos confins da terra. O gadareno queria ir lá para Jerusalém. Não, agora Jesus me libertou, eu vou falar para todo mundo lá fora. Eu vou falar lá para Jerusalém, para Samaria, Judéia, para Galiléia, lá na cidade de Nazaré, aonde for. Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Deixa eu ir. Só que Jesus, ele nos traz um ensino tão maravilhoso, porque ele diz assim, vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Irmão, sabe qual que é o primeiro campo missionário? Sabe qual que é o primeiro lugar onde nós temos que falar de Jesus? Não é lá fora, é dentro da nossa casa. É lá dentro da nossa casa, na nossa intimidade, aonde nós temos que falar de Jesus para o nosso filho olhar e dizer assim, eu amo a palavra de Deus. Ele vai começar a amar a Jesus através do meu exemplo, através do teu exemplo. Antes de nós sairmos lá fora, nós precisamos ser atalaias dentro da nossa casa, dar bom testemunho dentro da nossa casa, estar justamente na presença de Deus dentro da nossa casa, para depois a gente sair lá fora.
para depois a gente ir para Samaria, para a Judéia, os confins da terra. Primeiro é dentro de casa. Primeiro é dentro de casa. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Irmãos, tem um detalhe aqui. Porque o gadareno, ele era de uma cidade de Gadara. E Decápolis era um conjunto de 10 cidades. Era 10 cidades Decápolis. O gadareno, ele anunciou em toda Decápolis, e não somente na cidade de Gadara. A cidade dele, ele pode ter evangelizado, só que ele evangelizou toda aquela região, dizendo quão grandes coisas Jesus, ele fez para a vida dele. E para a gente encerrar, eu quero dizer nesta noite que Jesus, ele é especialista em usar pessoas que são improváveis. Ele é especialista em usar pessoas que são improváveis. E essa palavra já tem falado comigo, eu já estudei ela alguns outros dias, só que ultimamente Deus tem falado que Ele quer usar a nossa vida, que Ele quer usar a minha vida, que Ele quer usar a tua vida. Usar para quê? Para levar uma palavra de vida, para levar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de exortação. Meus irmãos, Jesus, Ele quer te usar, mas você pode falar, mas eu não sou profeta, nem filho de profeta, eu sou boiadeiro. Mas Deus aparece para esse profeta e diz, vai e profetiza. Vai que eu vou te usar. Quem queria usar Abraão, irmãos? Quem iria fazer uma promessa para Sara, para Abraão? Velhinho. Irmãos, você já viu uma pessoa já em avançada idade? Imagina uma velhinha com a barriga. Isso aí chega até a ser engraçado. Quem iria usar Jacó, irmãos? Quem queria, se é uma pessoa que poderia escolher a sua linhagem, era Jesus. Só que ele escolheu Tamar, Raabe. Irmãos, Raabe, a meretriz, ele escolheu pessoas improváveis. O gadareno era mais um. Escolher Pedro, usar Pedro. Pedro era como se fosse aquele vaso que está todo torto assim na mão do oleiro. Aquele que está todo torto, mas Jesus diz, é você mesmo, Pedro. É você mesmo que eu vou usar. Quem vai usar essas pessoas? Quem dava importância para a mulher samaritana? Quem daria uma importância para nós? Quem daria uma importância para mim? Só queria ouvir black, pastor Nivaldo, e dançar break. Só, mais nada. Só queria isso. Quem daria, irmãos, algum crédito para mim? Ninguém. Quem daria crédito para você? Quem daria crédito para nós, irmãos? Ninguém. Só que quando Ele nos chamou, Ele nos chama, não é para nós ficarmos de braços cruzados dizendo assim, o dever de pregar é do pastor. O dever de fazer é do pastor, só ele faz e acabou. Não. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te usar. Ele usou esse gadareno improvável. Ele fez promessas improváveis para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés também, para os profetas do Antigo Testamento improváveis. Elias, o tisbita. Mas, e aí? Não tem o pai, a mãe, os irmãos, a família real, não. Elias, o tisbita. Ele aparece na história desse jeito. Ele aparece desse jeito improvável. Só que nesta noite, irmãos, eu quero falar para vocês que você pode ser um improvável de Deus. Você pode ser um improvável. As pessoas podem até hoje olhar para você e não dar nada para você. As pessoas poderiam no passado olhar para você e não dar nada para você, só que mesmo assim, Deus, Ele quer usar a tua vida. Deus, Ele quer usar a minha vida. Você faz parte, você é membro do corpo de Cristo, e o membro tem que ser usado. Irmãos, deixa Deus usar a tua vida, deixa Deus usar a tua história. Não coloque um ponto final na tua chamada, não coloque um ponto final na tua história, é somente uma vírgula.
vírgula, isso é somente um parêntese que Deus está abrindo na tua história. Só que nesta noite, eu quero te dizer mais uma vez, Ele quer usar você. Se coloque de pé nesta noite. Ele quer usar você. Ele quer usar você. Você pode pensar, mas eu não sei pregar, mas eu não sei cantar, mas eu não tenho o dom de profetizar. E quem é que está perguntando isso, irmão? E quem é que está perguntando isso? Deus, Ele quer somente um coração dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Quando eu me converti, eu me lembro até hoje, que eu me converti, pastor, eu falava assim: Deus, me ajuda. Novo convertido, falando assim: Deus, faz de mim um professor de escola dominical, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, me capacita, mas eu não sei. Irmãos, eu abri a Bíblia, parecia que o texto fazia assim, um ia para lá, o outro para cá, e eu falava: irmãos, não sabia falar nada, até hoje não sei. Só que mesmo assim, irmãos, Deus, Ele usa. Deus, Ele quer usar a tua vida, Deus, Ele quer usar a tua história. Curva a sua cabeça aí onde você está. Porque hoje Deus, Ele está falando com pessoas que são improváveis. Pessoas que a medicina olhou e falou que era improvável. Pessoas olharam a história e falou: é improvável. Mas Ele te chamou. E nesta noite Ele te diz mais uma vez: Ele quer te usar. Ele quer usar a tua vida. Você vai abrir a boca. Você vai deixar ser usado por Deus. Mas, Senhor, até nas pequenas coisas, irmãos, deixa Deus usar você. Deixa Deus te usar. Oh, Jesus, nós pregamos a tua palavra, Senhor, e nesta noite eu te agradeço, meu Deus, pois o Senhor é dono de tudo e tem todo o poder. E nós éramos improváveis, ó Deus, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Coloca, meu Pai, a tua palavra na nossa boca, ó Deus. Abre nossa mente, abre nosso entendimento, ó Deus. Usa os nossos irmãos, ó Pai, seja para fazer o serviço mais simples da igreja, até o mais complexo, ó Deus. Usa, meu Pai, os obreiros aqui deste púlpito, Senhor. Usa os obreiros, meu Pai, que estão ali servindo como diácono. Usa as irmãs do círculo da oração, Senhor. Usa o grupo de louvor, ó Pai. Usa os jovens, usa as crianças, ó Deus, porque o Senhor não mudou. E é o Senhor, meu Pai, que usa os teus filhos com autoridade, que usa com graça, Senhor, porque Tu és o dono desta obra, meu Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.